sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come, sempre há de viver. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, 60 dias após a Páscoa, a Igreja celebra a solenidade do corpo e sangue de Cristo, a festa de Corpus Christi. E esta festa evoca o mistério eucarístico que nós celebramos em cada missa. E eu acredito que nós não podemos dissociar a festa de Corpus Christi da última ceia na Quinta-feira Santa. Nós vivemos agora há pouco na liturgia do Tríduo Pascal. Jesus, sabendo do que lhe esperava em Jerusalém, chama os discípulos para a última ceia, que não é apenas uma ceia de despedida, onde eles vão comer e beber, mas é a ceia na qual ele institui o sacramento da Eucaristia e já antecipa para os discípulos o mistério da cruz e da ressurreição. Por que é importante nós fazermos este link, esta ligação? Porque a cada Santa Missa nós temos a graça da atualização do mistério pascal de Cristo, paixão, morte e ressurreição. E é importante nós compreendermos o mistério pascal na sua totalidade. Repito, paixão, morte e ressurreição. Porque hoje nós estamos vendo uma ênfase muito grande ao sacrifício da cruz, mas deixada de lado a graça da ressurreição. E eu sempre gosto de dizer, o mistério eucarístico é completo, porque ele atualiza o mistério pascal, e o mistério pascal é paixão, morte e
ressurreição. Muitos grupos têm limitado vocês apenas à paixão e à morte, os impedindo de chegar à ressurreição. Eucaristia é sacrifício, é paixão, é morte, mas também é ressurreição. E por que nós entendermos o cerne da Eucaristia? Porque o Evangelho de hoje nos traz o elemento bíblico. No início do texto, nós vamos ter uma autoapresentação de Jesus. Na teologia bíblica, nós chamamos isso de alta revelação. Ou seja, Jesus manifesta quem Ele é. E qual é a revelação que Jesus nos dá no Evangelho de hoje? Eu sou o pão vivo descido do céu. Como que Jesus se revela? Como pão. Mas não como um pão qualquer que mata a fome da barriga. Mas é um pão qualificado. É um pão vivo descido do céu. E por que é importante voltar a esta autorrevelação de Jesus? Porque ela alcança duas dimensões da vida. A primeira dimensão é biológica. O texto do Evangelho é bem claro: é preciso comer e é preciso beber. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A Eucaristia não é utópica, não é no mundo das ideias, mas ela se materializa através das espécies eucarísticas, o pão e o vinho. Por isso que na festa de Corpus Christi é orientado a comunhão de duas espécies, porque comemos e bebemos materialmente o corpo de Cristo. Primeira dimensão biológica. A Eucaristia é força para a nossa vida cotidiana. A Eucaristia é força para a nossa luta e labuta diária. A Eucaristia é força para os projetos que empreendemos, para os sonhos que desejamos, para a vida comum em comunidade, para o cotidiano da família e do trabalho. E depois, a segunda dimensão, a dimensão escatológica: eu o ressuscitarei no último dia. Quando nós ressuscitarmos em Cristo Jesus, nós não vamos precisar mais da comunhão, nós não vamos precisar mais da Eucaristia, porque o que comungamos aqui, na vida eterna, nós desfrutaremos na plenitude. Nós precisamos da comunhão aqui, porque ainda não estamos na plenitude. Mas quando estivermos na plenitude, seremos ressuscitados, eucaristizados plenamente. E é muito importante contemplarmos estas duas dimensões: a dimensão humana, biológica, e a dimensão escatológica. Porque nesta fragmentação do mistério eucarístico, nós tendemos muito mais a Eucaristia numa dimensão espiritualizada, como se nós fôssemos anjos, do que da Eucaristia para a vivência concreta e diária. Hoje à tarde, na missa das 5, na Praça Criativa, nós vamos abrir em todas as paróquias de Senador Canedo o ano eucarístico missionário. A missa será presidida pelo bispo. E qual é a finalidade deste ano eucarístico? Nos preparar para o Congresso Eucarístico Nacional, que vai acontecer aqui na Arquidiocese em setembro do ano que vem. E qual é o tema do Congresso Eucarístico? Hóstias vivas no mundo para a glória do Pai.
Esse tema foi escolhido porque ele evoca essas duas dimensões da Eucaristia. Enquanto estamos nesta vida terrena, a Eucaristia nos eucaristiza, porque ao tomarmos o corpo e sangue de Cristo, nós vamos assimilando quem é Jesus e vamos nos transformando nele, hóstias vivas no mundo. E depois, qual é a finalidade desta eucaristização da vida? A glória do Pai, a escatologia, a vida eterna. E diante disso, Jesus é bem claro no Evangelho. Como o Pai me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Esse é o pão que desceu do céu. Aquele que come este pão viverá para sempre. Minha gente, nós precisamos permitir com que a palavra eduque o nosso modo de lidar com a Eucaristia. Ontem eu estava lendo um texto bem interessante sobre a festa de hoje e sobre a teologia desse texto, e o autor colocou algo que me chamou a atenção. Em Belém, nós temos a encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E na Eucaristia, nós temos o prolongamento deste Verbo que se faz carne e que está no nosso meio sempre para nos alimentar. O mistério da encarnação em Belém continua presente até hoje, através da Eucaristia, onde Jesus se faz corpo, se faz carne, se faz sangue para nos alimentar. Então, o que a festa de Corpus Christi quer evidenciar? Que Jesus não passou apenas pela humanidade no passado, mas que Jesus permanece presente em meio à humanidade, como ele esteve presente no passado, através da Eucaristia. Segundo ponto, a Eucaristia perpetua esta presença constante e última de Jesus em nosso meio. O fim último da Eucaristia não é apenas recebê-la na missa, mas o fim último da Eucaristia é nos levar todos à habitação eterna, onde estaremos um nele e ele um em nós. Dimensão humana biológica e dimensão escatológica da Eucaristia. Ou seja, cada missa que nós participarmos, ela não pode ser compreendida apenas como um preceito religioso que eu estou cumprindo. Mas cada missa que eu participo, que me dá a graça de receber Jesus na Eucaristia, precisa me ajudar a configurar-me a Ele. O que isso significa de maneira concreta? Me tornar mais parecido com Jesus. O que é o cristão eucaristizado? É aquele que permite na sua vida, pelo sacramento da Eucaristia, se tornar mais parecido com Jesus. Olha que responsabilidade para nós recebermos a Eucaristia. E por fim, o terceiro e último ponto, a Eucaristia é uma antecipação da escatologia. No Evangelho de João, eu explicava isso para vocês na homilia de domingo passado, a vida eterna não é apenas uma realidade que você viverá após a morte. No Evangelho de João, a vida eterna já é atualizada e já pode ser vivida aqui e agora.
que isso quer nos dizer? Quando você recebe o corpo e sangue de Cristo, que carrega já a semente da glória futura, você já é capaz de experimentá-la aqui e agora. Corpus Christi é a festa do hoje de Deus que se atualiza em nós. Corpus Christi é a festa da liturgia escatológica que nos remete para a plenitude que viveremos, mas que já foi revelada em Jesus. Por isso, nesta manhã de quinta-feira, na festa de Corpus Christi, nós devemos permitir com que esta graça nos alcance. E repito a exortação que fiz agora há pouco. Precisamos permitir com que a palavra eduque a nossa forma de lidar com a Eucaristia e de viver com a Eucaristia. Agora há pouco, antes da missa, eu estava dando uma entrevista para a Rádio Difusora sobre a festa de hoje. E eu dizia lá na rádio que o que está nos faltando hoje, principalmente na nossa adoração eucarística, é o conteúdo da palavra. Nós estamos tendo um modo de adoração ao Santíssimo e de relação com a Eucaristia que está muito distinta da palavra. E aí o que a Eucaristia se torna? Adereço para enfeitar a nossa live. O Santíssimo entra de drone para a adoração. Nós vamos tendo uma relação com a Eucaristia que é de superstição. Eu preciso ver e tocar para acontecer alguma coisa. Se eu não vejo, se eu não toco, não tem sentido. A adoração eucarística, sem o conteúdo da palavra, está se tornando uma prática religiosa empobrecida, que inclusive empobrece o sentido da Eucaristia. Então, o que a festa de Corpus Christi deve nos ajudar? Numa adoração eucarística, numa relação íntima e profunda com o sacramento da Eucaristia, que seja pautado pela força da palavra. E por isso é importante a cada dia, na nossa adoração eucarística, na nossa vivência eucarística, estarmos alimentados também pela palavra de Deus. Que nesta festa de Corpus Christi, o Evangelho que acabamos de ouvir, nos eduque na nossa relação com a Eucaristia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.